Salve galera, Rafael Fi aqui na área, hoje inaugurando o canal com vocês e eu não poderia estrear esse canal falando de outra coisa senão do meu anime favorito, One Piece. Mas eu não vou falar especificamente do anime hoje, eu quero falar sobre o live action que estreou essa semana pela Netflix e eu quero dar aqui com vocês as minhas primeiras impressões. Até o momento eu só assisti o episódio 1, mas acredito que a gente já pode perceber algumas coisas e ver como que vai se desenrolar o caminhar do live action. E já abrindo o meu jogo aqui com vocês, eu quero deixar claro que eu não sou muito fã de live action, pra ser sincero. Porque eu acho até engraçado, na verdade, que algumas pessoas elas têm dificuldade de assistir anime, porque elas falam, anime é coisa de criança, não sei o que. Só que essas pessoas elas têm mais facilidade de assistir live action. E o que eu acho praticamente uma loucura, que a pessoa ela assiste live action, que muitas vezes, infelizmente, muito pior do que as animações, a pessoa ela tem mais facilidade porque envolve pessoas reais, enfim. E por mais que eu não seja fã de live action, e eu já vá assistir com um certo receio, com o pé atrás, ainda assim eu não vou deixar de prestigiar e de homenagear essa minha obra favorita, que é One Piece. Então, obviamente que por pior que seja esse live action, não estou dizendo que é, mas vamos supor que fosse a pior série da face da Terra e ela tivesse 59 temporadas, eu assistiria todas, porque é One Piece e eu não vou deixar de assistir One Piece, Mas vamos lá falar então sobre o que eu achei desse primeiro episódio. E vamos começar pelos aspectos positivos. A gente pode falar bastante sobre a ambientação, o universo, a fotografia. Ficou tudo perfeito. Os navios, os ambientes, tudo. O Dendemushi, meu Deus do céu. A única coisa que faltou no Dendemushi foi o famoso Ketchup no finalzinho, quando você atende ele. Mas assim, a ambientação ficou perfeita, impecável. E já avisando que esse vídeo vai conter alguns pequenos spoilers, nada que acredito que vai estragar a sua experiência, mas eu vou comentar algumas cenas específicas que me trouxeram alguma impressão assim, diferente. Mas enfim, a ambientação ela é perfeita, alguns personagens assim são impecáveis, a gente pode falar do próprio ator ali que interpreta o Luffy, é muito legal ver que o rapaz ele tá empolgado e ele casou perfeitamente. O Oda entrevistou ele, falou que não existe outra pessoa para interpretar o Luffy. Eu tendo a concordar, assim, porque casou demais. A personagem da Nami também ficou perfeita. As cenas de lutas ficaram muito bem coreografadas, Inclusive aqui um detalhe, um parênteses, presta atenção no primeiro episódio, no momento que eles estão ali num pátio lutando com vários marinheiros. O Luffy, ele mete literalmente a Viúva Negra ali num marinheiro. É sensacional essa cena, depois você conta aqui nos comentários se você viu. Então, assim, tem muitos pontos positivos a série. Mas ainda assim, eu, como fanboy chato, não pude deixar de notar algumas coisas, que é o que eu vou compartilhar com vocês aqui. Algumas coisas assim, mudanças, que obviamente como uma adaptação e trouxe para live action, era de se esperar que teriam certas mudanças ali, mas tem algumas coisas que eu acredito que são fundamentais e cruciais na obra, assim, e que sinceramente não poderiam ter sido trocadas, Então, para começar, a gente já pode falar até da própria personalidade do Luffy. Que assim, de novo, o ator é muito bom, não é culpa dele, Acredito que alguma questão de roteiro ali, de direção, que acabou atrapalhando. Mas o ator, assim, ele é perfeito para interpretar o Luffy. Mas algumas coisas na personalidade do Luffy foram um pouco mais problemáticas, O Luffy, ele é uma pessoa muito mais impulsivo. Vamos começar do início, Falando ali do encontro do Luffy com o Kobe. A gente vê ali nos primeiros episódios ali do anime que quando o Luffy ele encontra com o Kobe, ele não vai muito com a cara do Kobe, porque o Kobe ele é um personagem chorão e medroso e irritante. E o Luffy ele simplesmente não suporta isso. E o Luffy no anime ele dá várias porradas no Kobe, Não que o live action não tenha isso, tem, mas é totalmente diferente do anime, Enquanto o Luffy ele está visivelmente incomodado com o Kobe ali, dá uns cascudos nele, ali, uns
tabefes nele por ele ser medroso e não fazer o que ele sonha, e ficar sempre falando que é impossível ser rei dos piratas e coisa do gênero. No live action não teve muito essa interação dos dois. Ele acredita que não conseguiu explorar bem essa interação do Luffy com o Kobe, embora, de novo, aqui a interação que falhou, mas não a interpretação. Pra mim, tanto o Kobe como o Luffy, assim, as caracterizações dos personagens ficaram perfeitas. Nossa, acho que não existiria pessoa melhor pra interpretar o Kobe também. Mas ainda assim, a interação deles, assim, pra mim deixou muito a desejar. E, de novo, o problema tá nessa questão do caráter do Luffy. Dele ser alguém que vai se incomodar com alguém que é medroso e chorão. A gente não viu isso. Outra coisa é quando o Luffy ele tem ali o seu primeiro encontro com o Zoro, em que o Luffy ele vai basicamente chamar o Zoro para a tripulação por causa da luta que ele viu ali do Zoro enfrentando os marinheiros no bar, etc, etc. E é estranho o Luffy ele, sabe, convidar o Zoro por conta desse aspecto, assim, porque no anime, na história, quem acompanha o One Piece sabe que o Luffy ele olha muito mais pro caráter, pra personalidade das pessoas. Então o Zoro, quando ele aparece no anime, o Luffy ele vê ali certas situações do Zoro, o lado bondoso dele, e o Luffy fala, cara, eu quero esse cara pro meu bando. E tá aí outra coisa também que deixou muito a desejar. A interação do Luffy com o Zoro, assim, o convite do Luffy com o Zoro, na verdade, foi, assim, um pouco fraco. Porque o Luffy ele começa a falar de sonhos e não sei o que não casa muito bem com o Luffy, né? Não que ele não valorize o sonho, obviamente que ele valoriza muito os sonhos assim, mas o Luffy, quando ele convida alguém pra tripulação dele, é muito mais esse quesito de, cara, você vai vir pra minha tripulação. E o Luffy ele não convida ninguém, ele simplesmente fala, você vai vir, pronto. Ele determina, isso aqui chega até a ser engraçado e é marca registrada do personagem. A gente vê isso com o Sanji, a gente vê isso com o Chopper lá pra frente, né? Que o Luffy basicamente fala, cala a boca e entra pra tripulação, assim. E não tem isso no encontro do Luffy com o Zoro, sendo que no anime tem isso, né? Então, pra mim, perde bastante, assim, do personagem. Eu espero que a gente possa ver essa característica dele mais pra frente na série, né? Mas nesse episódio aqui, na interação dele com o Zoro, que a gente já vê esse aspecto da personalidade do Luffy, a gente já meio que perde aqui nesse primeiro encontro dos dois. E aí entra esse segundo quesito também de que o Luffy ele valoriza muito mais a personalidade das pessoas. Ele não tá tão preocupado se essas pessoas serão fortes ou não, né? Tem até uma fala do Luffy, bem mais pra frente, numa luta, que ele fala, eu preciso ficar mais forte para proteger os meus companheiros, né? Apesar de que, quando a gente acompanhando essa jornada do Luffy, obviamente que ele e toda a tripulação vão ficando mais fortes juntos. Mas você não vê o Luffy ele tendo aqui uma cobrança, uma expectativa dos outros ficarem mais fortes ou não, né? A gente vê muito mais o Luffy valorizando a personalidade da pessoa, ou então, se ela é bem esquisita, né? Porque ser esquisito é critério fundamental pro Luffy chamar pro bando. É até engraçado que a primeira cena ali da série é o Luffy conversando ali com um pássaro e ele fala, entra pra minha tripulação. Ah, isso sim é o Luffy perfeitamente. Mas a interação dele com o Zoro deixou muito a desejar, porque ele olha assim, percebe o Zoro lutando e ele fala, nossa, você luta demais, quero você pro meu bando, então o que você acha de entrar no meu bando? O tipo de coisa que a gente não espera ver o Luffy fazendo. E aí você aí fala nos comentários, né, de cabeça assim, eu não lembro realmente do Luffy convidando alguém pra tripulação por conta de alguma habilidade física, de como que ele luta. E aí o próprio Zoro também, a gente vê assim, obviamente o Zoro imitando, como sempre. A introdução do Zoro na série é impecável, é sensacional. É uma coisa ali inédita que não tem no anime, mas pelo menos não em tela, né? O episódio assim, ele é mencionado no anime, mas não aparece em tela. E aí na série eles colocaram isso em tela e ficou simplesmente sensacional. Aqui eu não vou nem contar o que acontece, vou deixar pra você ali ser surpreendido, porque é uma cena muito boa. E a gente sempre gosta, obviamente, de ver o Zoro imitando, né? Mas ainda assim, a gente perde um pouco também do Zoro. Ele não é tão bem explorado. Eu acredito que a introdução dele no anime ela ficou muito melhor, uma carga dramática muito mais estabelecida. Esse lado mais bondoso do Zoro
também sendo muito melhor explorado, porque no anime não parece tanto o lado bondoso dele, parece muito mais um lado assim de mostrar que ele é bom, entende? Porque, dando aqui uns pequenos spoilers, mas aí o Helmeppo chega, derruba o bolinho no chão, o Zoro vai, pega o bolinho, come, e depois coloca na mesa e fala, vai lá, come aqui o outro bolinho. Não parece que ele tá protegendo a menininha lá, eu esqueci o nome dele agora, mas não parece que ele tá protegendo a menininha, parece que ele só quis ali mostrar quem é que manda pro Helmeppo ali e falar pra ele largar a mão de ser um otário, né? Então a gente perde um pouco desse lado protetor do Zoro também. Então, basicamente, assim, do que me incomodou, das coisas que mais me incomodaram, foram essas questões da personalidade, tanto do Luffy, a gente perder esse Luffy impulsivo, que não quer saber da opinião do outro, é a opinião dele que importa, ponto. E a gente também percebeu um pouco melhor, assim, o Zoro sendo esse cara que tem um lado bondoso, que ele é forte, ele luta e tudo mais, só que ele tem esse lado bondoso também que a gente não conseguiu perceber muito bem. Ah, e mais algumas outras coisas que eu posso comentar aqui. A luta do Luffy com o Morgans também perdeu bastante pra mim. Na verdade, assim, a introdução do Zoro como um todo, ela ficou bem a desejar. E não vem falar pra mim, assim, que eu vejo muita galera comentando na internet, assim, mas é porque é uma adaptação de não sei quantos capítulos em tantos episódios, vocês querem milagre, não sei o quê. E sabe, não é disso exatamente que se trata. Porque, cara, quantos filmes que tem por aí, sabe? Baseados em livros gigantescos e que viram filmes e ficam bons, ficam perfeitos. Você vê Senhor dos Anéis, você vê Harry Potter, que quem conhece os livros sabe que os livros têm muito mais universo ali explorado, muitos mais detalhes. Só que quando você vê no filme, ficou bom, ficou bom. Claro que nem sempre vai agradar todo mundo, mas ainda assim, se a gente olhar e falar, rapaz, ficou bom, acho que tanto para quem gosta das obras originais, como para quem assiste os filmes, olha e fala, cara, ficou um resultado final satisfatório, né? Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, né? Uma adaptação perfeita do Leão, da Feiticeira e do Guarda-Roupa, ficou muito bom ali. A adaptação do livro pro filme, assim, ficou simplesmente impecável. Então, isso não é bem um argumento, assim, pra falar assim, porque a série é uma adaptação de não sei quantos capítulos, etc. Cara, dava pra ter um carinho especial, pelo menos nesses detalhes. Então, quando o Zoro ele entra pra tripulação, ali no anime, eu não peguei pra rever o anime, até tive vontade, mas vai ficar aqui só com a impressão da série mesmo. E no anime, tem um peso, uma carga muito maior do Zoro entrando no bando, da interação do Zoro com o Luffy propriamente dito. E o Zoro, ele já entra pro bando tendo um respeito, uma admiração muito grande pro Luffy. Ele já chama o Luffy de capitão ali, quando ele luta no lado do Luffy ali contra o Morgans, né? E na série não tem isso, fica um negócio muito solto. O Zoro fica falando o tempo todo assim, de eu não tô na tripulação, eu não entrei na tripulação, não aceitei entrar na tripulação. E, poxa, fica um negócio assim, caramba, sabe? Precisavam mudar isso. Só um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo mudou uma coisa tão crucial, tão central, tão relevante assim pra obra, entende? E aí também quando tem esse embate contra o Morgans, basicamente a luta é do Luffy com o Zoro contra o Morgans. Aí primeiro, a gente tem a impressão de que o Zoro ele é muito mais forte do que o Luffy, passa essa impressão. E segundo, o Luffy ele parece mais fraco, obviamente. No anime, o Luffy ele ganha do Morgans com muita facilidade. E aqui na série, simplesmente os dois têm que lutar juntos, porque dá a impressão que eles, sozinhos ali, os dois não aguentariam com o Morgans. Na verdade, eu acho que o Zoro até passa a impressão de que o Zoro ganharia facilmente do Morgans, mas o Luffy não. Então, deixou bastante a desejar nesse sentido. Mas enfim, não quero dizer que, obviamente, que a série ela é ruim, ela é muito boa, é uma adaptação boa. Eu daria uma nota 7 de 10, se você me perdoar. E é isso. Você pode me xingar, né? Pode falar que é choro de fanboy e tá tudo bem, né? Pode colocar aí nos comentários hashtag #chorelivre, que realmente é um choro de um fanboy. Mas ainda assim a adaptação é boa e eu tô torcendo muito por essa série, que ela dê certo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Vamos ver o andar da carruagem, talvez eu faça outros vídeos sobre a série ou não. Mas me conta aí nos comentários, você já assistiu a série? O que você achou? Você
talvez nunca assistiu o anime e tá dando uma chance pra série. Qual que foi a sua impressão? O que você achou da série? Conta aí nos comentários e vamos trocar essa ideia, tá bom? Dá uma força pro canal, curte, comenta e compartilha. Como eu disse no começo, eu estou inaugurando o canal. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu pretendo aqui, né, ir aprimorando com o tempo. Esse vídeo obviamente está bem amador, mas eu pretendo com o tempo aprimorar mais, conversar bastante sobre... O canal ele é sobre teologia, mas eu gosto também muito sobre cinema, séries e animes, então às vezes eu vou trazer algumas críticas no canal, às vezes eu vou trazer críticas com comentários teológicos, e vamos batendo esse papo aí. Espero contar com você nessa jornada, nessa caminhada, e muito obrigado por ter me assistido até aqui nesse primeiro vídeo, e espero que você me acompanhe nessa jornada daqui para frente, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.